Salve amigos do canal Legado da Fiel! Hoje vou relembrar mais um pedacinho da nossa história. Eu já falei sobre esse episódio aqui algumas vezes, já citei até como uma página especial da nossa vida, que é o título de 1977. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo que esse título ficou marcado, que teria que ser escrito numa placa de mármore ali, um feito realmente para a eternidade, nós estamos perdendo algumas das nossas bandeiras, alguns dos nossos grandes ídolos daquele momento. Infelizmente, no dia 13 de julho de 2024, nós perdemos o José Benedito Tobias. O Tobias, o nosso Tobias da Fiel, mais conhecido na época como o Gato. Realmente ele era um cara tio puro do gato, né? Um grande goleiro, um goleiro que surgiu no Corinthians um período em que nós tínhamos perdido grandes goleiros, né? Goleiros lá na época como o Ado, como o Butice, que era um goleiro argentino que veio do Bahia e que perdeu infelizmente aquela final para o Palmeiras em 1974. Tinham perdido também o Rafael Camarota, Sidney já tinha ido embora, grandes goleiros já tinham saído. Então foi um momento de transição. E em 75 o Corinthians vai buscar o Sérgio Valentim, isso, o São Sérgio, o mesmo que tinha sido grande campeão pelo São Paulo em 70 e 71, com um grande destaque. Tanto é que chamavam ele de São Sérgio, que ele fazia realmente milagres com as suas defesas. Assim também foi por um bom tempo no tempo do Corinthians. Mas depois as contusões realmente acabaram prejudicando a sua continuidade. O Corinthians precisava de um outro goleiro. O que ele faz? Ele vai buscar um goleiro chamado Luiz Antônio, um goleiro do São Bento de Sorocaba, mas que tinha já abandonado a carreira. Já não era mais jogador de futebol, já não tinha nada a ver mais com futebol, estava dirigindo um caminhão, era um caminhoneiro, e mesmo assim Vicente Matheus insistiu na sua contratação, o trouxe para o Corinthians. Infelizmente, era uma coisa realmente praticamente já uma bola cantada, uma caçapa cantada. Uma derrota de 5-1 para a Portuguesa no Pacaembu, uma goleada estrondosa. Eu estava nesse dia no Pacaembu, no domingo à tarde. E depois, numa quarta-feira seguinte, mais uma derrota de 2-0 para o Santos Futebol Clube, com 2 gols do ponto esquerdo Edu, que depois viria jogar no Corinthians em 1977, e realmente aí termina a carreira dele. Então o Corinthians vai buscar o Tobias. O Tobias, que tinha se destacado nos anos 70 pelo Guarani, jogando com jogadores como Wilson, como Jair, como Amaral, que jogou no Corinthians, como Flamarion, um grande volante também, como Volney, como Mingo, como o próprio Washington, que veio para o Corinthians também como se fosse o segundo Pelé, mas infelizmente aqui não deu certo. Era um grande jogador, um craque, mas que no Corinthians não vingou. Naquele tempo que o Corinthians realmente enterrava muitos jogadores. Então ele veio para o Corinthians para realmente tentar tomar conta da meta corintiana, que estava praticamente sem um dono fixo já há muito tempo, né? Desde o Ado, na década de 70, o Corinthians não conseguia mais realmente colocar um goleiro de peso, um goleiro realmente que fechasse, que preenchesse o gol alvinegro. E ele traz o Tobias ele estreia contra o Moto Clube, uma vitória por 3-0, e tem a sua trajetória todinha dentro do Corinthians ali de uma maneira muito destacada, né? Ele é o goleiro que participa praticamente da invasão, da célebre invasão do Maracanã. Ele é o goleiro responsável pela defesa de 3 pênaltis naquele momento difícil, onde o time do Fluminense era muito superior ao nosso. O Fluminense lá na época de Renato, de Rubens Galax, de Carlos Roberto Torres, de Carlos Roberto Pintinho, de Rivelino, de Dirceu, de Gil, jogadores realmente fantásticos. Edinho jogava naquele time também, o zagueiro Edinho, que depois jogou na seleção brasileira, Rodrigues Neto, grande lateral esquerdo também. E o nosso time é aquele time ali, operário, né? Nós fomos aquele dia para o Maracanã, na invasão do Maracanã, com Tobias, Zé Maria, Moisés, Eduardo e Vladimir. No meio de campo jogando Givanildo, Russo e Neca. E na frente jogando Vaguinho, Geraldo e Romeu. E nós conseguimos com muita luta, com muito empenho, muita chuva e com uma invasão de mais de 70 mil corintianos no Maracanã, empurrando aquele time, conseguimos a tão sonhada classificação. Então o Tobias ali ficou marcado como o goleiro realmente das penalidades. Tornou-se um ídolo ali praticamente imprescindível. Na campanha de 1977, novamente, uma importância muito grande naquela campanha, uma campanha difícil, já praticamente quase 23 anos sem um título. E ele já rivalizava naquela época o goleiro Jairo Nascimento, o Jairo que veio do Curitiba, o Jairo que era um grande destaque também naquela época, jogando lá com o Dreyer, com o Krieger, jogando com o Pescuma, jogando com o Nilo, tinha um Abatiá, Aladim,
Era o grande Curitiba, o Curitiba que surgia como sensação do Campeonato Brasileiro na década de 70 também. Então o Corinthians ficava fortalecido com esses goleiros. E Tobias realmente consegue destacar, e ele é o goleiro da final do dia 13 de outubro de 77, naquele emblemático Corinthians 1, Ponte Preta 0. O Corinthians naquela época jogando, naquele jogo específico, jogou com Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, meio de campo jogando com Luciano, Russo e Basílio, e na frente jogando Vaguinho, Geraldo e Romeu. Então, gente, o que eu queria falar sobre toda essa coisa que eu já tinha dito em capítulos anteriores, né? É que nós estamos perdendo muito dos nossos heróis. Muitos dos nossos heróis estão partindo. Então, com a perda de alguns jogadores importantes que se foram, né? Ultimamente, agora nós tivemos, como eu acabei de dizer, o falecimento do Tobias, mas perdemos praticamente quase toda a nossa zaga. Jairo também já faleceu, infelizmente, o grande goleiro Jairo, né? O gigante de ébano, como era conhecido no Parque São Jorge. Perdemos também o Moisés, o grande Moisés Xerife, o Moisés que veio do Vasco da Gama, um grande destaque, uma liderança muito grande. E depois vai jogar no Bangu, depois torna-se também técnico do Bangu. Ele é vice-campeão brasileiro em 86 como treinador do Bangu. Perdemos o nosso Zé Eduardo, cria da casa, infelizmente, aos 63 anos também. Um grande jogador. Perdemos o Russo, o Beijinho Doce, aquele que fez o gol de empate no Maracanã. Perdemos o Palinha, gente, o grande Palinha, Vanderlei Eustáquio de Oliveira, que veio realmente com a maior contratação para o Corinthians em 1977. Ele não consegue fazer o último jogo final, ele se machuca antes. Ele é substituído pelo Basílio, que então vira o herói daquela conquista, né? João Roberto Basílio, também um grande ídolo corintiano. Então, olha isso, gente. Pessoas que hoje não se dá tanta importância para esses ídolos, se esquece um pouquinho, né? Hoje se fala muito mais dos jogadores atuais, a gente vai deixando um pouquinho para trás a nossa história, mas a nossa história é muito importante para ser esquecida. A nossa história é muito rica, ela está num patamar muito acima daquilo que é as conquistas de fato. Nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de pessoas realmente que transformaram aqueles dias de angústia nosso de libertação, de felicidade. Então, esses jogadores de 77, para mim, ele pode não ser considerado por muitos corintianos como o título mais importante, mas eu considero realmente como um dos mais importantes e aquele que é a virada de chave, né, na história corintiana. Até porque, de 1913, quando o Corinthians disputa o seu primeiro campeonato paulista, quando ele fica fora em 15 por causa de um golpe da APA e da Liga, até 1977 ele tinha ganho 15 títulos paulistas. E depois que esse título ganha, o 16º é ganho em 1977, de lá para cá, o Corinthians ganhou mais 15 títulos paulistas. Então, com menos espaço, com 47 anos, o Corinthians já conseguiu também os seus 15 títulos paulistas também. Então, são 30 títulos, realmente, sem contar os brasileiros, sem contar a Libertadores, sem contar os mundiais, sem contar a Taça Brasil, que nós disputamos, já ganhamos 3 vezes a Copa do Brasil, sem contar o Charles Miller, sem contar os torneios do Rio-São Paulo. Então é uma galeria enorme e esses jogadores passaram por ela. Mas o de 77, praticamente, somente por agora, a gente está perdendo algum desses valores, né, para o destino. Perdemos também o grande Ademir Gonçalves, eu estava esquecendo desse jogador, o grande Ademir, um jogador muito discreto, que veio da Barbarense. Olha que fatalidade, ele falece e no dia do seu falecimento, no dia do seu velório, a sua esposa passa mal também, e depois de 6 horas depois desse mal súbito que ela teve, ela acaba falecendo também. Olha a tragédia, rapaz, como ela acontece, né? Ela não vem sozinha, muitas vezes ela vem acompanhada. Então são jogadores realmente que merecem muito o nosso destaque, a nossa lembrança eterna. A esses que já se foram, a esses que ainda estão aí, como o Basílio, como o Zé Maria, como o Vladimir, né? Como jogadores, como o Romeu Cambalhota, como o Vaguinho, Geraldão. Rubens de Cola, que eu não sei por onde anda o Rubens de Cola, que também fazia parte desse elenco. O Edu, o Adãozinho, outro jogador que também faleceu, o Adão, grande Adãozinho, destaque no ano de 1971, campeão paulista também pelo Corinthians esse ano, com o seu Oswaldo Brandão, que também já se foi. Né? João Avelino, que era o seu auxiliar técnico, também já se foi, o João 77. Eu queria falar muito sobre essa história, gostaria de falar muito sobre esses ídolos, sobre essas pessoas importantes que passaram pela vida corintiana e que, de fato, demonstra aí que realmente a gente não pode esquecer.
A gente não pode esquecer das pessoas que foram muito importantes, não só na vida corintiana, como na vida de nossos torcedores também. Esses caras, praticamente, eles foram o controle do nosso humor naquele momento, da nossa expectativa. Então é isso que eu queria falar para vocês. Gostaria muito que vocês dessem um pulinho no canal Legado do Fiel, se você não conhece, dê um pulinho lá. Se inscreva no nosso canal se você não tiver inscrito. Um abraço a todos e novamente, eternamente, vai Corinthians!